Boa noite, igreja, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Tô vendo um povo forte e feliz essa noite aqui, hein? Imagina como o Espírito Santo fica feliz em ver vocês aqui na casa dele nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Jesus te ama, amém? Aqui é sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. Acho que já está até aí, só dá 2 vezes o clique, já vai abrir no telão. Em nome de Jesus, por gentileza. Amém. Essa mesma tradução, tá? Feche seus olhos, coloque a mão no coração e fale para que Deus fale com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um nesta noite e que a Tua palavra, Senhor, venha ser enxertada nos nossos corações. Espírito Santo, que desse altar, meu Pai, venha sair o alimento para cada alma aqui presente, para aqueles que estão acompanhando através, Senhor Deus, das lives, que venha se operar milagres, prodígios e maravilhas nessa noite, Senhor. Pois temos certeza que tudo aquilo que hoje já saiu desse altar, desde as orações, Pai, as primeiras orações, que já saiu através do louvor, meu Pai, o Teu poder. Senhor, eu creio que já houve cura, já houve libertação, Senhor, e que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem prometido, ó Pai, será na vida dos Teus filhos amados. Assim, meu Pai, eu te peço que essa noite, Senhor, ninguém saia daqui sem resposta, que nessa noite, Senhor, ninguém saia daqui, ó Pai querido, Senhor, ó Pai, com nada faltando, Senhor Deus, que o Senhor venha completar a boa obra na vida de cada um. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui fala sobre Jefté. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Essa palavra aqui é muito interessante, irmãos, porque é uma palavra que já me abençoou mais de uma vez na minha vida. Mais de uma vez eu escutei essa palavra, e essa palavra mudou a minha vida. Milagre aconteceu quando eu escutei essa palavra. E o Espírito Santo ontem me levou novamente a meditar e me aprofundar nesta palavra, em nome de Jesus, amém? Mas para que nós possamos entender aqui, como chegou esse momento onde Jefté, onde Deus usou a vida deste homem valoroso para que trouxesse livramento ao povo de Israel. Alguns anos antes, dentro do contexto, alguns anos antes, o povo de Israel estava vivendo no Egito, saiu do Egito e entrou na terra prometida. Caminhou no deserto e entrou na terra prometida. Porém, quando eles entraram na terra prometida, o Senhor estabeleceu juízes sobre a vida deles. E esse homem foi o 8º juiz que Deus levantou sobre Israel. Porém, o povo, um pouco antes disso, eles começaram a se desviar da presença do Senhor. Então, esse povo, durante um tempo, eles começaram a adorar Baal, adorar os deuses de Amon, adorar os deuses Astarote. E aí eles ficaram durante 18 anos adorando e se desviando da presença do Senhor. Contudo, o povo se converteu novamente ao Senhor, vamos falar desta forma, voltou seus caminhos para Deus, porém, só que eles já estavam debaixo de um jugo maligno, porque o povo inimigo já havia entrado com a sua cultura dentro do povo de Israel. Deus, o que acontece? Deus, nesse período aqui, Deus, ele se acendeu a sua ira e entregou. Aqui a palavra diz um pouco antes, se vocês lerem lá, a partir do capítulo 10, vocês vão ver que Deus ele entrega
o povo de Israel na mão dos seus inimigos. E com isso, o povo de Israel voltou-se novamente para Deus, e aí os próprios líderes daquela região, onde já não havia mais juízes sobre a vida deles, eles disseram que se Deus levantasse alguém que livrasse o povo de Israel da mão dos seus inimigos, porque eles tinham acampado naquela região, Gileade, o povo de Amon, para quê? Para destruir o povo de Israel. E eles se estabeleceram que se Deus levantasse alguém na vida deles, alguém para libertá-los daquele processo, que libertasse eles daquilo que se levantou contra a vida deles, eles colocariam essa pessoa como chefe da vida dela. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo será estabelecido sobre a vida de cada um de vocês, para que assim haja o livramento na vida de cada um, em nome de Jesus, amém? E aqui no versículo 1, aqui a palavra ela diz: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdará na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos se juntaram a Jefité e saíram com ele. Somente até aqui. Então, a palavra aqui diz que esse gileadita chamado Jefité, da tribo de Gade, esse homem, diz que ele era um homem valoroso. O que é um homem valoroso? É um homem honrado, um homem de caráter, um homem de princípio. Então, esse homem, que era filho de uma prostituta, porém, o pai dele era um homem temente a Deus, ele se colocou naquela região como alguém que tinha princípios. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por processos em nossa vida, nós estamos passando por fases em nossa vida, e nós somos homens que muitas vezes nós falamos: Senhor, por que eu passo por isso? Sendo que eu sou um homem temente ao Senhor. Sendo que eu sou um homem de caráter, uma mulher de caráter, uma pessoa que se não desvia para o mal, uma pessoa que não coloca o coração nas maldades desse mundo, que não coloca o coração em fazer maldade com outras pessoas. Porém, irmãos, nós vemos aqui que a mulher de Gileade lhe deu filhos, e esse homem saiu, ele foi expulso praticamente da onde ele estava. Por quê? Porque os irmãos de Jefité não queriam que ele herdasse. Eu lembro, muitos anos atrás, há 20, 25 anos atrás, quando meu pai faleceu, nós perdemos praticamente tudo em nossa vida. Lugar onde nós morávamos, fomos obrigados a mudar de casa, mudamos toda a nossa vida. Por quê? Creio que vocês já passaram por isso. Vocês têm uma perda, perdem alguém, e toda a vida de vocês mudam. Vocês perdem alguém próximo, e toda a vida de vocês muda. Vocês passam por um processo no qual vocês não esperavam. E assim foi com Jefité. Um moço naquela época, que já era considerado um homem, de 17 anos, teve a vida dele completamente mudada. E ele foi obrigado a sair da terra dele, da cidade onde ele morava, aonde ele foi expulso de Gileade, que Gileade tem um significado muito forte. É chamado Monte do Testemunho. Muitas vezes vocês foram tirados do lugar onde vocês estavam. Muitas vezes um lugar onde você já estava há muitos anos. E vocês foram tirados daquele lugar, foram expulsos daquele lugar por forças maiores. Mas este homem, Jefté, dentro dele havia algo diferente.
Dentro dele havia um caráter diferente, porque toda essa situação fez com que Jefité entendesse o processo e chegasse a um patamar maior na vida dele. Meu irmão, minha irmã, Deus está te preparando para algo bem maior na tua vida, em nome de Jesus, amém? E aqui no versículo 3, nós vemos que então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Olha que interessante aqui na parte A, porque ele saiu de um lugar onde era chamado Monte do Testemunho para o lugar Tobi. Esse lugar Tobi, a tradução de Tobi é terra boa. Muitas vezes você não entende o que está acontecendo na tua vida. Você saiu da onde você estava, você foi tirado da onde você estava e foi para outro lugar aonde você não queria estar, mas Deus te colocou naquele lugar, porque naquele lugar Ele fará um grande testemunho na tua vida em nome de Jesus, amém? Fale para o irmão que está do seu lado, Deus tem um plano perfeito na sua vida. Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, Jefité, ele foi levado e habitou nessa terra chamada de Tobi, que era uma terra boa. Porém, as pessoas que haviam naquela terra, como diz aqui na parte B do versículo 3, eram homens levianos, que se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E olha como é que é. Lá no capítulo 1, nós vemos que Jefité era um homem valoroso, em nome de Jesus, amém? Jefité era um homem de caráter, não era? Porém, quando ele foi expulso, ele foi levado a uma terra que só tinham pessoas levianas. Muitas vezes você é tirado de onde você está e você vai parar num lugar onde tem pessoas, ou você entra num lugar onde tem pessoas que não têm caráter. Você vai entrar num lugar onde tem pessoas que são levianas, pessoas inconstantes, pessoas mentirosas. Porém, Jefité, ele não absorveu, ou ele não foi moldado por aquela situação, ou pelo lugar onde ele estava. Porque muitas pessoas, muitas vezes, elas vão para outro lugar, e nesse lugar elas se tornam iguais àquelas pessoas. Porém, quando Deus estabeleceu no caráter de um homem, quando ele estabelece, quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa e ele muda o caráter da pessoa, e essa pessoa ela tem o caráter de Deus, não importa onde ela está, aonde ela está, Deus usa e transforma ela em cabeça naquele lugar, em nome de Jesus, amém? E assim o Senhor fará em nossa vida. Então, irmãos, lá essas pessoas inconstantes, pessoas levianas, Deus levantou Jefité ao ponto dessas pessoas seguirem a ele, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, deixa eu só virar a página aqui, a vigília hoje vai ser boa, amém? Fala para o irmão do seu lado, se prepara, que até amanhã tem palavra. Mesmo em Tobi, Jefité não perdeu o seu caráter. Ele não foi mudado. Ele não foi levado pelas circunstâncias. Ele não foi irresponsável. Jefité, ele foi transformado naquele lugar. Porque naquele lugar onde Deus colocou ele, chamado de terra boa, foi um lugar onde ele foi forjado. Deus muitas vezes te leva para um lugar. Deus te leva para um lugar. Para naquele lugar, Ele te moldar, Ele te transformar, Ele te fazer muito mais forte do que você era antes, amém? Porque se Ele continuasse lá, naquele lugar, chamado Monte do Testemunho, talvez Ele não teria nenhum testemunho para contar. Talvez lá naquele lugar, Ele não teria sido usado como Ele foi usado, amém? E nós vamos entender que todo esse contexto que foi feito do versículo 10 até este momento, Deus preparou ele para algo maior. Tudo que você tem passado, meu irmão, minha irmã, se Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque Deus tem tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você vai passar, é para que Deus vai te colocar em um lugar de honra em nome de Jesus, amém? Porque
Deus ele é especialista em transformar a vergonha em dupla honra em nome de Jesus, amém? Quero que você repita aí. O Senhor vai transformar a minha vergonha em honra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa onde você está, não mude o seu caráter, não mude quem você é. Deus permite esse tempo em que estamos num lugar com pessoas, muitas vezes, que nós não gostamos. Irmãos, quantas vezes eu fui parar em lugares de trabalho, lugares que eu não queria estar, com pessoas que eu não queria estar. Muitas vezes eu fui levado para lugares com pessoas, irmãos, que eu não queria que essas pessoas do meu lado, mas Deus permite. Sabe por que Deus permite? Para que seu testemunho perante Ele seja melhor. Deus permite para que o evangelho seja cumprido na tua vida, em nome de Jesus. Quantas vezes aqui eu já dei o testemunho aqui para vocês de uma vizinha que eu tinha, que ela sempre desejou o nosso mal, mas nem por isso nós mudamos, nós fizemos a mesma coisa. Certa vez, a gente morava aqui na Saúde, e aqui no Jardim Celeste, aqui no Jardim Celeste, logo que a gente casou, e a gente passou uma situação muito, mas muito difícil. A gente morava num apartamento, eu trabalhava bem, e aí saí desse trabalho, esse lugar se fechou, e eu me vi numa situação muito difícil, muito complicada. E a gente foi enviado para um lugar muito longe. Eu fui expulso literalmente desse apartamento e fui morar na Zona Leste. Fiquei 1 ano lá, gente. E eu posso dizer que foi terra boa, porque neste 1 ano que eu fiquei lá, a gente pagou as dívidas. De lá eu fui morar em São Caetano. Então muitas vezes a gente não precisa entender o plano de Deus, nós só precisamos cumprir o plano de Deus na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, eu quero declarar aqui sobre a sua vida algumas características que você vai te fortalecer em meio a esse período e nessa terra, para você poder entrar na promessa de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? O primeiro não adianta sair de onde você está, sendo que da onde você está, se você não mudar. Irmãos, Deus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele quer mudar vocês. O Espírito Santo, Ele quer te transformar. Só que vocês precisam permitir a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Você precisa permitir que o Espírito Santo ele entre e ele te molde e ele te fortaleça. Você precisa mudar muitas vezes coisas tuas que você não permite ser mudado. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai querer que você mude coisas em você que você muitas vezes, você se fecha. Toda vez que Deus quer trabalhar isso em você, você muitas vezes não dá permissão para Deus trabalhar. Você se revolta, você se fecha, e o Espírito Santo, nesta noite, ele quer entrar, ele quer essa permissão na tua vida para fazer essa transformação em nome de Jesus, amém? Receba isso, irmãos. E o tempo, de uma das coisas que nós temos que ter, das características daquilo que Deus quer que nós tenhamos para poder entrar e receber a honra, é entender o tempo de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele cria essas situações para nos honrar. Muitas vezes ele nos tira de um lugar e leva para essa terra de Tob, que é um lugar de terra boa. Porém, ele quer que nós aceitemos essa situação, porém, nesta mesma situação, que nós possamos ser agentes transformadores. Porque, entendam bem, essas pessoas que eram levianas, que andaram junto com Jefté, que caminharam junto com Jefté, Jefté não mudou, mas eu tenho certeza que o caráter de Jefté mudou essas pessoas. Deus muitas vezes te leva para lugares, te coloca em lugares, muitas vezes em lugares que você não quer, porém, você
não trabalha para mudar essas pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você comece a olhar para essas pessoas e o seu caráter, aquilo que tem dentro de você, venha transformar pessoas em nome de Jesus, amém? Porque quem é transformado, transforma pessoas, amém? Deus vai permitir que situações aconteçam para que vocês venham fazer esse novo tempo e permitir que Deus venha trabalhar nessa vida de vocês e trazer libertações espirituais na tua vida. Quando ele foi levado para lá, meus irmãos, quando ele foi levado para essa terra, o Espírito Santo, ele começou a trabalhar e começou a libertar muitas coisas no caráter ainda de Jefté. Creio eu, na Bíblia não diz, mas eu creio que o próprio Deus começou a trabalhar, começou a lapidar Jefté. Ele começou a tirar coisas de Jefté para que quando ele chegasse no momento da promessa dele, para quando ele chegasse no momento certo, aonde Deus ia estabelecer a honra nele, ele era um homem muito mais preparado. O problema maior de muitas pessoas hoje em dia, sabe o que é? Muitas, quando acontece uma situação ruim, quando acontece uma situação de desonra na vida delas, elas guardam mágoas, elas guardam ressentimentos, elas criam dentro delas um poço de escravidão para aquilo que afasta ela da honra. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que nos libertar disso daí. Jefté não saiu de lá. Ele não saiu de lá daquela terra e foi enviado para outra terra com o desejo de matar os irmãos dele. Ele não saiu de lá. Ele não saiu de lá com o desejo de vingança dos irmãos dele. Ele não saiu de lá magoadinho. Ele não saiu de lá triste. E tem muitas pessoas que hoje em dia, qualquer coisa que acontece, saem magoadinhos, saem tristes, saem revoltados, saem desejando mal, saem fazendo oração contrária. Irmãos, em nome de Jesus, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Abençoe aqueles que te desejam mal. Ore por eles. Abençoe. Declare a vitória sobre a vida deles. Porque aquilo que você desejar voltará para você em nome de Jesus 100 vezes mais. Amém? A bênção que você declara sobre a vida daqueles que te perseguem, Deus vai te honrar mediante a isso. A própria palavra diz: se te derem um tapa numa face, dê a outra para bater. Se fizerem você andar um quilômetro, ande mais 1 quilômetro. Se te tomarem uma túnica, dê a outra túnica para ele, em nome de Jesus, amém? Não vivemos mais no tempo da lei. Não vivemos mais no tempo da lei. Não é mais olho por olho e dente por dente, amém? Você é um agente abençoador. Abençoe. Para isso que Deus te levantou, para isso que Deus te salvou, para isso que Deus te encheu do Espírito Santo, amém? Para que você não apenas venha viver as boas novas, mas para que você também leve as boas novas em nome de Jesus, amém? Que o Evangelho, que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, amém? Que a palavra venha te fortalecer a cada dia, e que a própria palavra te leve em direção da tua bênção, amém? Como deve ser quando nós, como agentes da salvação de Deus, levamos a palavra e vemos pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje que o povo ele clama por libertação. Nós estamos vivendo um tempo hoje a qual o mundo ele está adorando a Baal, está adorando as trevas, e Deus quer te levantar como um Jefté para que você venha destruir, para que você venha romper aquilo que tem agido na vida das pessoas. Deus quer te usar em nome de Jesus, amém? Fale para o irmão que está do seu lado: Deus quer te usar. Permita ser usado por Jesus. Agora imagina nós
como era naquela época da igreja primitiva, que a igreja estava crescendo, que Deus estava permitindo a perseguição para que a igreja não ficasse parada e que a igreja avançasse, avançasse, avançasse. Irmãos, nós vemos hoje um evangelho, assim, como eu posso dizer, fácil. Nós vivemos um evangelho hoje, irmãos. Você abre aí a internet, como eu estava dizendo outro dia, um evangelho gourmet. Você tem igreja que atende o gosto de cada pessoa, mas você vê que inúmeras pessoas ainda não têm contato com a palavra de Deus. Deus quer fazer de você, meus irmãos, minha amada, meu amado. Deus quer fazer de você um Jefité para levar a palavra de Deus a quem precisa, em nome de Jesus. Amém? E o outro ponto aqui, irmãos, onde está aqui, em Juízes, capítulo 6 a 8. Vamos no 5 aqui. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que... Juízes 11. Falei Gênesis? Isso, 11. Juízes 11, versículo 5. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Irmãos, Deus, ele vai criar situações na tua vida para que pessoas venham precisar de você. Aquelas mesmas pessoas que uma vez te expulsaram, muitas vezes te tiraram da terra, Deus vai criar situação para você sair daquela terra. Deus vai criar situação para essas pessoas precisarem de você. Receba aí em nome de Jesus. Deus vai criar situação na sua vida para que você venha sair da terra onde você está. E essas pessoas venham te procurar. Por isso que é importante que você não guardar mágoa. Por isso é importante você não guardar nada no teu coração. Guarde bênção, não guarde maldição, porque essas pessoas vão te procurar. E essas pessoas serão abençoadas por você, em nome de Jesus, amém? Jefité podia muito bem ter falado não. Mas Jefité, ele foi usado por Deus. E aqui no versículo 7 diz: porém, Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim? E me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, irmãos, o Senhor, Ele fez uma situação aonde essas pessoas foram procurar Jefté, voltaram a Jefté. E Jefté mesmo disse: vocês estão me procurando aqui, não foram vocês que me expulsaram? E agora vocês vêm atrás de mim? Por quê? Porque a fama dele, o caráter dele, fez com que as pessoas que estavam lá vissem: nós precisamos dele. Essas pessoas vão ver que precisam de vocês em nome de Jesus, amém? Vocês serão usados poderosamente em nome de Jesus. E aquilo que foi tirado de vocês, vocês vão receber 2 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Mas para isso, irmãos, existem algumas coisas que vocês precisam ter. Primeiro pare de negociar com o inimigo. Vou avançar um pouco aqui. Se vocês pegarem aqui no versículo 9 a 11... Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levarem de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si.
E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E aqui, no 12, e enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar a minha terra? Então Jefté, assim que ele foi levantado como chefe perante Gileade, o povo de Gileade, ele enviou mensageiros ao povo de Amon, falando: pô, o que vocês estão se levantando contra mim? Que mal que eu te fiz? Irmãos, primeira coisa, não negocie com o seu inimigo, o inimigo da sua alma. A gente vê muita gente hoje em dia negociando a vida com o inimigo, negociando a salvação, negociando aquilo que é importante, porque muitas vezes você está tão aflito, querendo sair daquele lugar aonde você está, que você começa a negociar a sua salvação. Então, em nome de Jesus, irmãos, não negocie, porque o inimigo, ele só quer te destruir. Os filhos de Amon, eles só queriam destruir os filhos de Israel. Eles não foram lá para negociar. O inimigo muitas vezes não se levanta para negociar. O inimigo se levanta para destruir a tua vida. Em nome de Jesus, você vai se libertar disso. Em nome de Jesus, você vai vencer isso daí. Irmãos, não faça negociação com a sua salvação. Não faça negociação com o mundo. Não pense assim: mas é só dessa vez. Eu vou fazer só agora. Não vou fazer mais. É só uma escapadinha aqui. É só isso daqui. Irmãos, só precisa de uma brecha o inimigo. Com uma brecha ele entra e destrói. Então, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida vai te livrar de todo o mal em nome de Jesus. Amém? E o terceiro é: Deus é juiz. Aqui vocês vão ver que Jefté, ele fala o seguinte, no versículo 27, ele diz: e tão pouco pequei contra ti, porém tu usaste mal comigo, em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Nós temos um juiz sobre as nossas vidas e também um advogado fiel em nome de Jesus. Amém? Aquele que é juiz, ele não vai deixar a sua causa em vão. Aquele que é juiz, ele não vai pegar a tua causa e jogar de lado porque ele não é homem. Ele é o justo juiz. E assim como o Jefté, que colocou na mão de Deus, e ele mesmo disse que ele quem julga a nossa causa, o Senhor já está julgando a tua causa em nome de Jesus. Amém? Isso já está na mão de Deus. E a sentença lá do céu já saiu em prol da tua vida. A bênção já foi estabelecida. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e aqui no versículo 33 diz... do 29 ao 33, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu em sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha que poderosa essa palavra, meus irmãos. Olha o livramento que Deus fez. Olha o livramento que Deus fez. Deus tirou Jefté de uma situação de desonra e colocou ele sobre cabeça, sobre uma cidade em nome de Jesus. E sobre a vida dele veio um livramento. Assim esse livramento, Jesus quando entrou na tua vida, todo o livramento, toda a espada veio sobre todos os seus inimigos, e o livramento chegou até você em nome de Jesus. Amém?
Quem está recebendo aqui? Levanta a mão. Irmãos, Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Receba aí em nome de Jesus, amém? Aqui, se eu não me engano, acho que está em Deuteronômio. Acho que é Deuteronômio 23. Acho que é 23, 11, 12. Deixa eu ver. Que fala, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porás por cabeça e não por cauda. Repete para o teu irmão. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará por cima e não debaixo. Se estabelecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno aguardar e cumprir. Em nome de Jesus. Irmãos, sabe qual que foi o checkmate da honra e da vitória que ele fez, Deus deu sobre todos os seus inimigos? O voto que ele fez perante o Senhor. A força e o poder que há no voto com Deus. Quando você estabelece um voto com Deus, Deus ele olha para você e ele responde a tua oração, irmãos. O voto é tão poderoso com Deus que o voto ele representa confiança, compromisso e reconhecimento. E muitas vezes esse voto que você faz com Deus, irmãos, não é um voto financeiro. Muitas vezes é um voto, como Jefité ele falou, que o voto que ele faria, aquele primeiro que saísse da casa dele, ele colocaria como holocausto. E quando ele venceu todos os seus inimigos, quando ele foi lá e venceu todos os inimigos dos filhos de Israel, e libertou a cidade de Gileade, a primeira pessoa que saiu da casa dele foi a filha dele. E ele prontamente respondeu ao voto que ele fez com Deus. Muitas vezes o voto que Deus quer com você é tua vida prostrada diante dele. Muitas vezes o voto que Deus quer com você é a sua assiduidade na casa de Deus, é a tua fidelidade com Deus, é você se prostrando constantemente na presença do Senhor e se derramando diante da presença dele todos os dias. O voto que você faz com Deus é algo muito particular com Deus. E Deus, irmãos, ele responde. Talvez nesse lugar que ele está tirando você, ele quer um voto seu. Qual é o voto que você terá com o Senhor, que você colocará para Deus? Porque o que ele mais quer é tirar você agora da terra boa e colocar de novo no monte do testemunho em nome de Jesus, amém? Para que você dê testemunho da obra que ele fará na tua vida em nome de Jesus, amém? Você fará grandes testemunhos na obra do Senhor. Você fará testemunho daquilo que Deus fará na tua vida em nome de Jesus, do milagre, da bênção que ele vai estabelecer sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? E ele vai remover toda a vergonha da tua vida, estabelecer um novo marco, uma nova situação e uma nova terra prometida para a tua vida em nome de Jesus, amém? Eu peço que o irmão, quero encorajar os irmãos nessa noite a entender o poder da palavra do Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer na tua vida e fazer com que você entre um novo processo e uma nova vida através daquilo que o Senhor já estabeleceu para você nesta noite em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir para que o irmão se coloque de pé e nessa noite, irmãos, assim como Jefité, aqui na palavra dele, ele encheu Jefité do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, porque através do Espírito do Senhor, Deus deu grande livramento sobre tudo aquilo que ele estava passando. Eu quero encorajar você a buscar da mesma forma como Jefité. Eu quero encorajar vocês nesta noite a buscar a presença do Senhor, a buscar o Espírito do Senhor na tua vida,
para que o Senhor te use de forma poderosa e sobrenatural, amém? Eu quero convidar vocês, irmãos, que a palavra falou com você. Você que está precisando de um livramento. Você que entrou nessa noite aqui nesta casa falando: Senhor, Senhor, traz respostas às minhas orações. Fala comigo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque no altar e na presença do Senhor, assim como o Senhor tirou ele de Gileade, tirou Jefté de Gileade e levou para a terra de Tobi, e tirou da terra de Tobi, levou para Gileade, que é a terra de testemunho, eu quero convidar você, meu amado e minha amada, a estar aqui à frente para se derramar na presença do Senhor, porque Ele te chama nessa noite. Não olhe para nada, não olhe para o lado, apenas olhe para a cruz de Cristo, olhe para o Senhor, porque o Senhor nesta noite se derramará sobre a tua vida e o Espírito dele entrará em você para um novo patamar, para algo grandioso, através do poder e da majestade dele, em nome de Jesus, amém? Coloque sua mão no coração nesta noite. Eu quero que você pense em Deus, coloque todo o teu coração na presença do Senhor nesta noite. Pai amado e eterno Deus, nós agora, Pai, buscamos a tua presença, Pai, e eu apresento, Senhor Deus amado e eterno, a tua igreja, Pai, nesta noite. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, sobre cada um, que a tua presença, Pai, venha ser derramada nesta noite, e que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha fazer transformação, o Senhor venha, Pai querido e amado, olhar para a aflição dos seus filhos, que o Senhor venha olhar, meu Pai, para aquilo que seus filhos têm passado, meu Pai. Espírito Santo, que venha livramento sobre a vida deles, que o Senhor venha, ó Espírito Santo, ó Pai, levantar sobre a vida deles, Pai, a tua honra, que o Senhor venha, Pai querido e amado, estabelecer um novo tempo, que o Senhor venha, Espírito Santo, ó Deus, Pai querido e amado, colocá-los, ó Pai, na terra do testemunho, Pai. Espírito Santo, vem de forma poderosa, vem, Espírito Santo, ser derramado sobre cada vida, ó Deus. Vem agora, Espírito Santo, nós te chamamos, ó Pai, a tua existência sobre nós, ó Pai, e que o Senhor se manifeste de forma poderosa, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos. Deus poderoso e eterno, vem agora, Senhor Deus, batizando os seus filhos. Vem agora, Espírito Santo, ó Pai, com teu derramar, com a tua presença, Pai querido e amado. Espírito Santo, ó Deus, Pai, nós, amado, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha agir, venha tocar, meu Pai, em cada vida, Senhor Deus, ó Pai, libertando, Senhor Deus, as cadeias, Senhor Deus, libertando, ó Pai querido e amado, das coisas deste mundo, meu Pai. Senhor, vai agora com teus filhos, ó Senhor, fortalecendo, meu Pai, dando uma nova vida a teus filhos, ó Pai, dando a eles, ó Espírito Santo, o teu poder, dando a eles, ó Deus, o teu Espírito, Pai. Senhor, seja com eles, ó Deus. Senhor, coloca eles, ó Pai, numa terra nova. Coloque-os, ó Pai querido, Pai amado, na terra da tua promessa, Senhor. Tira a vergonha, Senhor, dos teus filhos. Tira a vergonha, Senhor Deus, ó Pai, dos teus filhos amados, e coloque-os, ó Pai, no lugar de honra, Deus. Senhor, só tu podes, ó Pai, mudar situações. Só o Senhor, meu Pai, pode, Senhor Deus, ó Pai, trazer a libertação. Eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai, a vitória. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a dupla honra em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, ó Pai, e que a partir de hoje, ó Deus, eles vejam, Pai querido, o teu braço forte estendido. Que a partir de hoje, ó Deus, venha sobre a vida deles, ó Pai, um novo tempo. Que sobre a vida deles, ó Pai querido e amado, venha o livramento e venha a tua bênção. Assim eu declaro, Pai,
Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ah, Senhor Deus, vem, Pai. Vem, Senhor Deus, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. E eu entrego teus filhos, ó Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Se vocês permitirem a palavra entrar no coração de vocês, a transformação é feita. Vocês têm que permitir. Não importa o que vocês estão passando. Não importa o passado, não importa. A partir do momento que o Espírito Santo entra na vida de vocês, é feito tudo novo. É feito tudo novo. É isso que Deus faz na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vocês têm que permitir. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor passa a tomar conta da tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu convido vocês nessa noite, meus amados, a pegar esse envelope que está na tua cadeira, em nome de Jesus. Vou pedir só para a pastora colocar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Desculpa estar com o microfone um pouco baixo, irmãos. Eu fui no banheiro, bati na coluna ali, senti uma dor aqui, não dá para ficar com o braço muito alto. E aqui diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, em nome de Jesus, amém? Irmãos, toda vez que você atende a necessidade da igreja, sem, sabe, como é que eu posso dizer, leilão ou troca com Deus, quem dá com alegria, com o coração aberto, Deus te honra em nome de Jesus, amém? Você pode não ter nada essa noite, mas se você pegar esse envelope e você falar assim: Senhor, hoje eu não tenho, mas com alegria, Senhor, assim que o Senhor preparar, eu quero colocar o meu melhor, mas aqui neste envelope eu vou colocar o meu melhor, eu vou colocar a minha vida. Pode ter certeza que o Senhor, a partir deste momento, Ele vai te honrar em nome de Jesus, amém? Porque Ele conhece o teu coração. Quero que você fique de pé, pegue este envelope e você levante ao alto. Aqui na tela tem o QR Code, tem, o código do Pix da igreja, que é o CNPJ. Nas paredes tem o QR Code, fique na liberdade, amém? Aqui tem o gasofilaço, onde você pode depositar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você plantar, o Senhor vai te dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, amém? Coloque o envelope ao alto. Senhor Deus amado e eterno, Senhor Deus, eu consagro, meu Pai, a vida do teu povo. Eu consagro, Senhor Deus, ó Pai, aqueles que puderam dar, que entregaram com alegria, com coração, aqueles que, Pai, que não tiveram nada no dia de hoje, e quero declarar, Senhor Deus, a dupla honra, a abundância sobre a vida do teu povo, Senhor, que eles venham receber, Pai, uma porção dobrada, ó Deus, que o Senhor vai agora já, meu Pai, visitando os celeiros dos seus filhos, que o Senhor, Pai querido, venha multiplicar, que a casa, meu Pai, dos seus filhos não venha faltar nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. Eu declaro sobre a vida do teu povo portas abertas, Senhor. Como profeta da tua casa, eu declaro portas abertas. Eu declaro currículos aceitos. Eu declaro sobre o teu povo a tua vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ah, se essa pessoa chegou aqui hoje, Senhor Deus, ó Pai, preocupado com aluguel, preocupado com contas, em nome de Jesus, o Senhor já está enviando o livramento na sua vida, em nome de Jesus, amém? Receba, meu amado. Ah, Pai querido e amado, eu declaro, Senhor, sobre esta vida, Pai, ah, Senhor Deus, ó Pai, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode colocar aqui do gasofilácio ou fazer sua oferta virtual, em nome de Jesus, amém? E quem doa com alegria, recebe de Deus em nome de Jesus, amém? Bispo, quer falar alguma coisa? Sexta-feira tem o culto de clamor, né? Clamor e oração.
Convido todos a estarem conosco sexta-feira. A oração do justo pode muito o seu efeito. Amém? Está no livro de Tiago. E domingo agora quero convidar todos a estarem aqui na Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? É um momento de comunhão, é um momento de sentar à mesa do Senhor. E este momento nossa, irmãos, é um momento assim maravilhoso. Só quem está na ceia do Senhor sabe que nós participamos dessa ceia aqui e em breve estaremos participando da ceia lá no céu junto com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que todos fechem os olhos, agradeçam a Deus e vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espírito Santo, eu entrego o teu povo em tuas mãos, Senhor. Eles estão saindo da tua casa, não da tua presença. Acompanhe-os, Pai, que a palavra de hoje venha ter sido, Pai, bênção na vida deles. Eu peço a Deus que o Senhor venha, Espírito Santo, enchê-los da tua presença, ó Deus, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a vida de cada um deles. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Vai debaixo da bênção em nome de Jesus. Amém?